Programa de História Oral do Poder Judiciário, entrevista número 170, realizada no dia 15 de março de 2017, nas dependências do Museu da Justiça. Entrevistado de hoje, desembargador Eduardo Mair. Antes de começarmos a nossa entrevista, passaremos a palavra para o desembargador Ronald Valadares. Desembargador Mair, é com muita satisfação que, representando a comissão que cuida da memória do Tribunal de Justiça, eu recebo nesta oportunidade. E também, não só como representante da Comissão da Memória da Justiça, mas como coordenador da setorização de memória oral. Então, eu lhe dou as boas-vindas. Desejo que se sinta aqui inteiramente à vontade conosco, porque vamos fazer aqui uma conversação muito amistosa. O objetivo é deixar nos registros do Tribunal de Justiça, este tribunal que você serviu por tantos anos, com muita dignidade e com muita competência, as suas informações, os seus casos, os seus ensinamentos para aqueles que vêm aqui pesquisar a esse respeito no futuro. Eu devo dizer alguma coisa de introdução a essa entrevista, sobretudo a respeito do desembargador Eduardo Mair, esse homem cuja personalidade foi voltada para a vida de juiz, mas que também tem traços muito importantes de uma cidadania de magistério, de uma cidadania de filósofo e poeta, de uma cidadania de muito contato com os mais novos que vêm não só trabalhar, mas como estudar o direito. Eu vejo no nosso entrevistado de hoje uma outra característica muito acentuada, é que ele é um homem cristão, é um homem que respeita dogmas da igreja, que se volta também para este aspecto de vida e que é encantado com o Natal. O desembargador Mair tem na veia do seu sangue que a época de Natal o ilumina muito nesses seus sentimentos pessoais. A nós, amigos e colegas de carreira, ele tem enviado há muitos anos seguidos os seus iniciais libretos. Eu falo libretos porque eram pequenos, mas o conteúdo é sempre grande. Esses libretos foram crescendo, foram tomando aspecto de livros, e a cada ano Mair manda para os seus amigos e para os seus colegas os seus pensamentos, as suas historinhas, os seus casos, que tem muito a ver com a vida do Natal, com o nascimento de Cristo e com o Cristo significativamente importando na nossa vida. Só para ficar aqui nos últimos trabalhos que o Mair tem nos mandados, o último foi As Cintilâncias, de 2016 e 2017. O anterior foi o Chuviscando. No Chuviscando ele diz alguma coisa assim: receita para se viver 100 anos. Para o corpo, muita água. Para a alma, nenhuma mágoa. Para os pés, muita aventura. Para a boca, muitos beijos. Para a cabeça, nenhuma certeza. Onde quer que esteja, muita cerveja.
Mas ele escreveu também um pouco antes o Aquarelas. No Aquarelas, ele se aproveita de alguns trechos de um musicista da nossa música popular e relembra, entre as lições de vida, o seguinte: eu estou falando aqui de Toquinho. Nessa música referida, encontram-se escritas, entre tantas outras coisas belas, algumas pérolas, tais como: giro um simples compasso, e num círculo faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou a chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer, desenha um sol amarelo que descobrirá. E se faço chover, com 2 riscos, tenho um guarda-chuva que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo faço o mundo que descolorirá. Então são lições que ele vai tirando de outras aquarelas para a aquarela que ele nos presenteou exatamente no biênio 13-14, 2013-2014. E ele lembra Ari Barroso, pintor, digo eu, da célebre aquarela do Brasil, né? Nossa aquarela pátria, que diz nos seus versos coloridos algumas coisas como: o Brasil, samba que dá, bamboleio que faz girar, esse coqueiro que dá coco, onde amarro a minha rede nas noites cheias de luar. Oh, estas fontes murmurantes, onde mato a minha sede e aonde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e padeiro. Brasil, Brasil. No Aquarelas do Eduardo Mair, ele nos dedica uma linda oração. Essa oração é uma oração celta, importante, e que nos aconselha, entre outras coisas, e em resumo, o seguinte: jamais, em tempo algum, o seu coração acalente o ódio. Que o canto de maturidade nunca asfixie a sua criança interior. Que o seu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as perdas do seu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que o seu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que percebas a ternura invisível tocando o centro do seu eterno. Que um suave acalanto lhe acompanhe na terra ou no espaço, e por onde quer que o imanente invisível leve o seu viver. Que o seu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os seus pensamentos e os seus amores, o seu viver e a sua passagem pela vida, sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. E que este amor transforme os seus dramas em luz, a sua tristeza em celebração, e os seus passos cansados
em alegre passos de dança renovadora. É um homem com um espírito como esse de Eduardo Bailly, que é filósofo e que é poeta ao mesmo tempo, e que foi magistrado, muito cumpridor dos seus deveres, caracteriza essa personalidade que nós temos aqui hoje, com muita honra, para ouvir as suas histórias de vida. Esse é o meu introito, esse é o meu abraço para você, Maria, nesse começo de conversa. Ronald, é bom a gente ter amigos, é bom a gente estar entre amigos, especialmente quando a gente reconhece que, acima de tudo, ter um bom amigo e ter amigos é o maior tesouro que Deus nos pode dar. Devo começar falando a respeito de mim mesmo. Quem sou eu? Eduardo Bailly. Nascido em 30 de abril de 1938, no Rio de Janeiro, Carioca da Gema. Aqui nasci porque mamãe aqui se encontrava, quis estar perto dela, mas eu me lembro muito pouco dessa época. Meu pai era alemão. Ele conheceu minha mãe na Primeira Guerra Mundial. Ele era médico, tenente médico, e minha mãe era voluntária da Cruz Vermelha. E foi um amor que surgiu no trabalho. Depois da guerra, o que fazer? A Alemanha em ruínas, inflação campeante. Papai teve uma ideia genial: vamos ao Novo Mundo. E para cá vieram. Inicialmente para Rio do Sul, que era uma pequena cidade no interior de Santa Catarina. Lá eles construíram o primeiro hospital da localidade. Mamãe cuidava da parte que seria hospedeira, recebendo dos municípios vizinhos, as pessoas que lá iam. Meu pai começou a trabalhar. Às vezes ele recebia pagamentos em galinhas, em porcos e, enfim, essas coisas do nosso interior naquela época. Nós estamos falando em torno de 1920, 1922. Daí ele voltou para a Alemanha, lá não se adaptou bem, porque também começou a surgir o problema do nazismo, e retornou ao Brasil, no Rio de Janeiro. Nessa época ele tinha 2 filhos já, e eu nasci aqui. Meu irmão, que já é falecido, tinha 20 anos mais do que eu. Minha mãe, quando me deu à luz, a minha diferença para minha irmã, que ainda vive, é de 17 anos. Eu seria então uma espécie de raspa do tacho. Eu nasci aqui, temporão mesmo. Possivelmente um parto de risco, porque ela já tinha 50 anos. Então, dentro desse contexto, eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Em 1938, meu pai naturalizou-se em 1937 e, com isso, perdi a dupla nacionalidade que meus irmãos mantiveram. Então, eu sou brasileiro mesmo. Bom, como é que começou? Qual é a lembrança que eu tenho? Colégio Rotier Duarte, Copacabana, onde eu fiz o primário. Depois, Colégio Malé Soares, vestibular, Faculdade de Direito da UEG, antiga Universidade do Estado da Guanabara. Cursei e me formei em 1960. Nessa época, meu pai já era falecido, ele não me viu formado. Eu, então, fiz 2 anos de doutorado aqui. Fui aluno do Oscar Tenório, do nosso falecido presidente aqui do Tribunal de Justiça, aluno de vários outros desembargadores. E em 1962 ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Mainz, Mogúncia, na Alemanha, Universidade Johann Gutenberg, onde eu estudei Direito Comparado e Filosofia do Direito. Evidentemente, 2 matérias absolutamente inúteis para o que eu depois vinha fazer.
Ou seja, eu retornei, escritório de advocacia, advoguei bastante, cheguei a ser chefe do departamento jurídico de uma série de empresas, como a companhia Tejaner, a companhia Chicago Bridge, os hotéis Otom. E aí então tiveram a imprudência de me deixar passar no concurso para defensor. Defensor praticamente era a carreira inicial da magistratura. Muitos defensores depois fizeram um concurso, comigo inclusive, e passaram a ser juízes. Eu sou juiz desde 1972, da antiga Guanabara, no cargo de juiz substituto. Veio depois a fusão e nós então nos titularizamos. Eu inicialmente fui juiz auxiliar do nosso companheiro. Sim, com prazer, Décio. Temos agora o prazer de ter a presença do nosso companheiro Décio Xavier Gama, querido companheiro de concurso. E presidente aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui para você assistir. Então depois de pouco. Tá bem. Bem, então, depois dessa visita tão agradável, tão ilustre, retornamos a 1972, 74, e aí eu fui ser magistrado, e houve a fusão, e fui ser, então, juiz auxiliar do nosso querido Murtinha, José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, na 10ª Vara Criminal. Deus me tem colocado sempre em contato com coisas criminais, com as quais eu não tinha muita intimidade. Depois eu me tornei praticamente um criminoso nato habitual e por tendência, porque eu fui ser professor de Direito Penal, fui lecionar na Escola da Magistratura, na Faculdade de Direito, na cadeira de Direito Penal, com o professor Sérgio Cavalieri. Nós fazíamos uma dobradinha, eu dava Penal 1 e 3, ele dava 2 e 4, e assim foi uma vida dedicada ao crime. Só um pequeno parênteses, Mair. Na Defensoria Pública, Sim. Você atuou por quanto tempo antes de ser juiz? Mais ou menos 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Eu fui defensor público durante muito tempo nas varas de ofício e sucessões, pegando a primeira e a terceira, e o Mário Mannheimer, também já falecido, a segunda e a quarta. Depois eu fui para uma vara de família e fui defensor público em vara de família durante bastante tempo. Quer dizer, eu não tinha, na realidade, nenhum antecedente, não é, de direito penal. E fui ser professor de direito penal. É bom salientar, eu não estou muito convicto, mas porque não conhecia a fundo a organização judiciária do Rio de Janeiro do passado, mas a Defensoria era o início da carreira que se chegava ao Ministério Público, não é isso mesmo? Então, a carreira começava-se como defensor público. Depois era-se promovido para promotor substituto, depois para promotor de justiça e depois para procurador, que era o término da carreira. Você só ficou Eu fiquei só na defensoria. Eu fui comissionado, na época, um pouco para atuar como promotor, mas foi um período muito rápido, muito curto. Eu fui defensor, fiz o concurso, fui comissionado, passei no concurso, nós levamos bastante tempo até sermos nomeados, levou quase 1 ano e meio a nossa nomeação, e enquanto isso eu lá permaneci. Foi em 1973, Excelência? Foi. O meu concurso é de 73. Excelência, o senhor falou bastante sobre os seus pais. Apenas para registro aqui, o senhor poderia citar o nome deles? O nome do meu pai é o mesmo que o meu, Eduardo Mair. E o nome da minha mãe é Francisca Helena Mair. Era também chamada de Elizabeth, porque era Elizabeth Helena Francisca Mair, e meu pai, quando foi fazer o registro, esqueceu da Elizabeth. E eu permaneci com
essa lacuna na minha genealogia. Curiosamente, eu me casei também com uma Elizabeth. E tenho filho, Eduardo, tenho filha Elizabeth. Ambos os pais de Vossa Excelência eram médicos. Meu pai era médico e minha mãe era enfermeira. Era. E os dois trabalhavam juntos, né? Como surgiu o interesse de Vossa Excelência pelo direito, pela carreira de, inicialmente, advogado, defensor público e depois magistrado? A minha intenção, no início, era seguir a carreira diplomática. Eu tinha, vamos dizer, muito interesse nisso. E para seguir essa carreira, eu tinha que ter um curso superior. Então, optei pela Faculdade de Direito. Fiz o vestibular, também foram imprudentes, me deixaram passar. Não passei em boa colocação, também não fui um bom aluno na faculdade. E a vida começou assim a me orientar. A gente deve entregar a vida assim nas mãos do Senhor, porque Ele é que cuida da gente, Ele está lá em cima olhando tudo e nos orientando e tudo, né? E na magistratura eu tive as melhores experiências da minha vida. Eu hoje praticamente devo tudo que sou à magistratura, que me formou, especialmente no sentido de ouvir mais do que falar, de ser paciente, de ser atencioso, de poder ponderar os dois lados da questão, de não fazer pré-julgamentos e tudo, né? E isso tudo daí eu depois procurei até exteriorizar através das minhas sentenças. Eu tenho sentenças que, para dizer o mínimo, são muito polêmicas, né? Uma das sentenças, por exemplo, que causou mais polêmica aqui no Rio de Janeiro foi uma sentença que eu dei no caso que se chamou do Cabo Jerônimo. Ele era um militar, ele era cabo do Exército, ele tinha uma esposa que estava grávida. Essa esposa, adiantado estado de gestação, etc., permitiu que ele fosse a um forró, onde ele conheceu uma jovem muito exuberante, de 13 anos de idade, que lá estava com a mãe, e que depois, quando ele ofereceu-se para levá-la em casa, ele simplesmente a estuprou. Ele foi preso com as calças arreadas e no ato sexual. Bom, como ele era militar, ele foi levado para o seu batalhão. E lá ele deveria ter permanecido recolhido. Mas o comandante, que gostava muito dele, permitiu que ele transitasse entre o quartel e a sua residência, que ficava do outro lado da linha do trem. E o trem veio, ele caiu no vácuo, bateu com a espinha dorsal num daqueles dormentes e ficou tetraplégico. Então, quando o caso nos foi apresentado, em que havia acusação de estupro, menor de 14 anos, 13 anos, etc., eu fiz a requisição uma vez, duas vezes, três vezes, ele não foi apresentado, e depois veio a informação que ele estava abaixado do hospital, entre parênteses, queda de trem. Como eu sabia que o trem não passava por dentro do quartel, eu então fui me informar a respeito, quando eu então soube dessa circunstância, né? Então, se Maomé não vem à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu peguei o promotor, defensor, escrivã, e fomos todos ao Hospital Central do Exército, onde encontramos ele bem depauperado, em cima de uma cadeira de rodas, de um lado um saquinho com fezes, do outro um saquinho com urina, etc. Uma situação muito precária. Ele confessou, eu nomeei um curador alide, tomei o depoimento da moça, que confirmou, tomei o depoimento da mãe também, dos policiais, etc. Então, toda a prova estava feita, eu fiquei imaginando qual o sentido de uma condenação a uma pena elevada. A pena mínima, na época, era de 8 anos. Era um estupro de menor de 14 anos, né? Qual seria o sentido de condenação?
Então eu dei uma sentença na qual eu ponderava uma porção de coisas, falava em termos de misericórdia, mencionei alguns julgamentos trazidos pela Bíblia, etc, etc. E como dar uma solução para isso? Porque não há pena mais injusta do que a pena inútil. Eu tinha laudos dentro dos autos dizendo que ele nunca mais teria uma ereção, estava impotente, tetraplégico, preso a uma cadeira de rodas numa prisão perpétua que nenhuma outra cadeia poderia dar a ele, né? Se eu condenasse, um dia ele iria cumprir sua pena, mas essa seria uma pena eterna. Então, essa foi uma dessas situações. Quando eu terminei, eu coloquei uma observação no final, etc., né, a respeito disso, e o absolvi. E o absolvi utilizando um subterfúgio, que era uma disposição que vinha dos crimes de trânsito, que diziam que se as consequências da infração atingissem o agente de forma tão grave que a sanção se tornasse desnecessária, o juiz poderia conceder o perdão judicial. Então, concedi o perdão judicial. Bom, por que eu digo que foi polêmica? Porque essa questão, o Fantástico botou com opinião do público. E, evidentemente, todo o público se manifestou que não, que tinha que haver a condenação e tal, etc, etc. Então, o pensamento mata esfola, né? Tinha que condenar. E teve até um rabino, Newton Bonder, que escreveu um livro chamado O Crime Te Compensa, em que ele analisou essa situação também para dizer que, por mais grave que seja a consequência de um crime, etc., a punição tinha que ser certa. E essa foi uma sentença polêmica. Uma outra sentença polêmica que causou, inclusive, aqui embaixo no fórum, um agrupamento de mulheres fazendo uma passeata, foi um julgamento em que, depois de 20 anos, eu peguei um processo em que o interessado era um querelante, era uma ação penal privada, que era presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e que movia contra a esposa dele, que o tinha traído com seu motorista. E ela, por circunstâncias de personalidade e tudo, tinha feito uma gravação do relacionamento. Então, na época, estava em vigor ainda o artigo 240 do Código Penal, hoje revogado, que era o crime de adultério. E ele pediu que fossem ouvidos os filhos. E isso criou um mal-estar muito grande, porque as crianças tinham 8 e 6 anos de idade, para depor sobre aquilo que tinham visto da mãe, do motorista, aquela coisa toda, né? Nós fomos obrigados a fazer isso, a ouvi-las, né? Fizemos isso acompanhado de um psicólogo e tal, com muito cuidado, etc, etc. E depois surgiu uma dificuldade técnica, é que o adultério importa numa prova material de uma conjunção carnal. E isso não tínhamos. Tínhamos apenas uma gravação dela se entregando ao seu parceiro, não é? E decidimos, então, no sentido de condenar tanto a ela quanto ao seu companheiro, seu parceiro. Depois tornou-se companheiro, porque a vida também dá muitas voltas, né? Ela acabou sendo condenada como cônjuge culpada, em divórcio, perdeu a guarda dos filhos, perdeu o direito ao pensionamento, mas foi morar com o motorista e foram felizes para sempre. Pelo menos é assim a informação que nós temos. Mas isso aí fez o quê? Fez com que, quando eu vinha para o tribunal, tivesse aqui na frente do tribunal uma passeata de senhoras contra aquela decisão e tal, e enfim, contra a prestação jurisdicional daquela maneira. E assim vai. Sim. Ouvindo Vossa Excelência falar sobre essas questões,
essas sentenças complexas. Eu estou fazendo as contas aqui. Estou vendo que Vossa Excelência ingressou na magistratura já com mais de 35 anos. Sim. Né? E hoje em dia há um fenômeno de que cada vez mais jovens, pessoas mais jovens ingressando na magistratura. Nós ponderamos isso uma vez ao presidente, que estavam passando pessoas cuja primeira anotação na carteira profissional da vida era juiz de direito, né? Na realidade, juízes de direito, porque na época entraram muitas mulheres até com menos de 25 anos de idade, tudo. Bom, a resposta dele foi simplesmente a seguinte: o tempo corrige isso. E assim ficamos, né? Quer dizer, o fato de entrar jovem na magistratura pode importar numa falta de experiência de vida. Mas no cotidiano do julgar, do conhecer causas e mais causas e de ler jurisprudência, sentenças e outras coisas mais, o juiz ele vai se aperfeiçoando. Por exemplo, na parte criminal, no início o juiz tem a tendência de ser defensor da sociedade e tal, então ele perde o sentido de que a sociedade é defendida pela polícia, defendida pelo Ministério Público, tem toda a mídia. Se o juiz se colocar também na defesa da sociedade, quem é que vai defender os direitos humanos do eventual réu? Não é? Então essas coisas todas, o tempo ela vai ensinando, né? E dentro dos ensinamentos bíblicos, né, a gente não pode esquecer nunca que Jesus amou. Nós devemos amar o criminoso. Agora a gente tenha que ser rigorosamente contra o crime. Odiar o crime, mas amar o criminoso. Encontrar para ele a melhor solução. Porque se nós entrarmos também, por exemplo, nos julgamentos que a Bíblia nos apresenta, nós vamos ver que Jesus também não julgava de acordo com a lei. Ele sempre procurava encontrar uma solução adequada. Como, por exemplo, quando ele... Bom, o julgamento mais conhecido que se tem, e que está inclusive na Capela Sistina, retratada ali, é um centurião segurando uma espada, uma adaga, na presença de Salomão, para cortar uma criança ao meio, né? Isso aí é uma passagem bíblica muito conhecida, que é das duas mães em que um dos filhos morreu e aquela então que foi trocou a criança, não é? É evidente que Salomão, que dialogava com Deus, e quando Deus lhe perguntou o que ele pretendia, o que ele gostaria de obter, etc., etc., ele não falou em escravos, em bens, em tendas, em joias e dinheiro e outras coisas mais. Falou em sabedoria. E a gente pode até imaginar a sabedoria, por isso ele teve 300 mulheres e 500 concubinas. Mas, enfim, ele pediu sabedoria. Então, ele, com esse dom de Deus da sabedoria, ele tinha dado uma ordem. Bom, já que nenhuma das duas abre mão, vamos cortar ao meio a criança. Isso aí é uma solução absolutamente injurídica. Ele estaria sacrificando o bem que era objeto de litígio entre as duas. Mas uma delas pegou e disse, não, então prefiro que entregue a outra. Então ele disse, então tu és a mãe verdadeira, entregou a mãe, etc, etc. Se nós, como juízes, imaginarmos essa situação na prática, a gente poderia até imaginar o seguinte: baixou um raio de luz, de consciência em cima daquela mãe, dizendo, eu sou litigante de má fé, eu não posso, eu tenho que abrir mão. Então qual das duas seria a mãe verdadeira? Daquela declaração
abrir mão em favor da outra, você não poderia, honestamente, como magistrado, decidir qual das duas seria a mãe. A verdadeira sabedoria de Salomão não foi esse julgamento, que é o mais conhecido, mas o julgamento dos dois filhos do rico negociante que morreu. Ele chegaram a ele como magistrado e trouxeram o caso. Nosso pai morreu, deixou joias, dinheiro, bens, escravos, tendas, camelos, etc, etc, e nós não conseguimos achar uma forma de fazer a partilha. E aí nós passamos a ter a decisão salomônica. Ele chegou para o mais velho: tu que és o primogênito, tu farás a divisão. E para o mais moço: tu que és o Benjamim, irás escolher em primeiro lugar. Por que decisão sábia, de gênio? Porque se um colocasse mais bens num dos quinhões, o outro iria escolher aquele. Ele então tinha certeza que a partilha seria feita de forma equitativa e atendendo a ambas as partes, e não se envolveu no litígio. Então todas as decisões que são trazidas pela Bíblia, não é? Como, por exemplo, aquela questão: Jesus estava escrevendo na areia e lhe trouxeram uma mulher para que ele julgasse o caso. Ele era rabino, ele era julgador também. Mestre, rabi, e essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. Tu que dizes? Se a gente imaginar que, vamos dizer, que saia justa foi colocada, se ele dissesse não, ele estaria indo contra a lei, seria sedicioso, poderia ser preso, né, dentro do contexto de incitar a desobediência, né? Lesa a majestade. Se ele dissesse não, a gente estaria negando todo o ministério dele, fundamentado no amor, na compreensão, fraternidade, etc, etc, né? E ele estava escrevendo, e escrevendo continuou. E aí ele disse: bem, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi se afastando, né? E eu fico a imaginar o que ele não estaria escrevendo no chão. Eu só posso imaginar que seria o seguinte: onde está o homem? Evidentemente, adultério não é um ato unipessoal. Temos que ter dois, né? Então, a minha vida toda como magistrado sempre foi muito preocupado em encontrar soluções adequadas para os casos concretos. Poderia citar muitas decisões nesse sentido e tudo, né? Uma das decisões, por exemplo, que hoje, até hoje, consta uma anotação no final dizendo o seguinte: fica o cartório proibido a fornecer cópia da presente decisão, etc. Foi de dois rapazes que eram da igreja, um tinha 18, outro tinha 19 anos, que tinham encontrado uma jovem muito bonita, uma gata, que evidentemente não é a mulher do gato, e combinaram então de transar com ela. E ela então disse: bom, para ficar mais agradável, arranja uma coquinha, que evidentemente não era, a concorrente da Coca-Cola. E eles que não eram do ramo, quem não é, não sabe. Se eu lhe perguntar, por exemplo, onde é que se vende cocaína, nós não vamos saber. Nós não estamos nessa, né? Ou vamos saber? Acho que não, né? Eu não sei, não. Bom, então, dentro desse contexto, eles saíram procurando uma boca de fumo, conseguiram comprar a cocaína e, evidentemente, o rapazinho lá de cima do alto do morro recolheu a pipa branca, soltou a pipa vermelha e eles foram presos lá embaixo
pela PM, responsável pela área. E não tendo havido diálogo, foram levados à delegacia. E o delegado ainda teve o bom senso de autuá-lo. Na época estava em vigor a Lei 6368, de 76, como usuários. Em vez de colocar como traficantes, colocou como usuário, estabeleceu uma fiança nominal pequena e os liberou. Bom, esse processo foi distribuído para a 33ª Vara Criminal, onde eu era titular. Eu comecei como auxiliar do Murta Ribeiro na 10ª, e depois, então, com a duplicação das vagas, eu fui ser titular e instalei a 33ª Vara Criminal. Então, já na 33ª Vara Criminal, eu peguei aquele processo e eu posso dizer hoje assim, de certa forma, eu teria prevaricado, porque lá estava presente uma zelosa defensora da sociedade, uma promotora de justiça recém-nomeada, recém-concursada, etc., intransigente defensora, que apresentou uma denúncia por tráfico, entregar consumo, ainda que gratuitamente, porque eles confessaram que era para essa finalidade, pedindo a cassação da fiança, expedição mandado de prisão, etc., etc. E eu então resolvi aguardar o retorno do meu promotor de fé, que era um promotor muito compreensivo, com quem a gente fazia uma dobradinha exatamente nesse sentido de procurar soluções adequadas, que era o Zé Antônio Léo Pereira. E ele então, quando retornou de férias, que ele pegou aquilo e disse: olha, mas eu não posso nulificar isso aqui, mas como você decidir, está bem decidido. Eu me comprometo a não recorrer. Ou seja, ele me deu a pala. Eu então chamei os dois rapazes para interrogatório. O interrogatório na época era feito antes, hoje o interrogatório é feito depois da instituição criminal. E estavam lá presentes o pastor da igreja, os pais, e, enfim, pessoas abonando a conduta deles e tudo, pessoas de bem e tal, etc, etc. E eu então olhei os dois e fiquei imaginando qual o sentido de pegar dois rapazes, prejudicá-los na sua faculdade, impor a eles uma sanção, que era uma sanção violenta, para 3 anos de reclusão na época, agora já aumentou para 5, e tudo como traficantes e tudo. E aí então eu fiz aquilo que eu acho que os juízes deveriam fazer com mais frequência, uma admoestação judicial. Disse ele: vocês têm que tirar desse processo necessários ensinamentos, no sentido de não se aproximar da droga. A droga não é isso, é aquilo. Então é uma muleta, vocês não precisam de muleta, vocês têm a vida toda pela frente, etc, etc. E assim foi. E aí eu recebi os autos para decidir. Que decisão você vai dar ante as confissões, ante a evidência, a materialidade, etc, etc. Então, eu fiquei imaginando 2 rapazes, numa época em que não era tão fácil quanto é hoje manter relações sexuais com jovens, chamados então, no vigor da sua mocidade, a transar com uma jovem bonita, elegante, etc, etc, né? Eu então dei uma solução, onde eu mandei observar embaixo: proibido conceder certidão dessa solução, né? Mas eu reconheci uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, que era a coação sexual irresistível. Quem estuda direito vai achar uma graça danada nessa solução, mas foi a única solução que nós encontramos para isso, né? E com isso, os dois saíram. Essas decisões, assim, elas levam muito ao chamado direito alternativo. O maior prócer do direito alternativo é um desembargador
paranaense, aliás, rio-grandense, que é o Hamilton Bueno de Carvalho. Ele tem vários livros sobre direito alternativo, está em atividade, ele tem vários livros, etc, etc. Mas a coisa fica um pouco complicada, porque na medida que você coloca nas mãos do juiz decidir de uma forma, vamos dizer, paralegal, você corre um risco muito grande. Porque fora da lei não há salvação, fora da lei não há solução. Eu sei disso. Mas eu acho que nós temos que ter algumas balizas nesse contexto. E não são todas as pessoas que são vocacionadas para serem juízes criminais. De um modo geral, os juízes eles vêm de uma advocacia civil. A advocacia civil é 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 não pode ser 3 nem 6. Mas no direito penal, muitas vezes você tem que lidar com valores humanos, que é a liberdade. E aí então você entra dentro do contexto da segurança jurídica de um lado e do outro lado a justiça do caso concreto. O direito civil ele é essencialmente voltado para a segurança. Você trabalha com preclusões, você trabalha com coisa julgada, você trabalha com prazos que são fatais, enfim, você tem a segurança jurídica em primeiro lugar. O processo civil é uma garantia constitucional implícita. Enquanto que no processo penal, você lida com outro tipo de valores, que é a justiça. Por isso que você tem, por exemplo, no civil, você tem a possibilidade de entrar com uma ação rescisória, mas só até 2 anos após o trânsito julgado. Depois disso, a coisa julgada se torna a coisa definitivamente julgada. Enquanto que no crime, você pode entrar com uma revisão criminal até mesmo em outra geração. Você não tem um tempo determinado para entrar com uma revisão criminal. Você pode fazer revisões criminais de processo julgado do século passado, coisas dessa natureza. Então, dentro desse segurança e justiça, você, na parte criminal, você tem que se voltar um pouco mais para a questão da justiça. Até, vamos dizer, você tem que decidir com a lei, se possível, e apesar da lei, se necessário. E é isso daí, então, que a gente procura transmitir, ou procurou transmitir, dentro da nossa judicatura. E eu tive a minha primeira experiência no meu primeiro processo, já como titular. Era um caso de uma senhora chamada Célia Maria da Conceição. Era como se fosse uma velhinha de Disney. Uma velhinha de olhinho claro, coquinho, vestida até em cima, segurando a sua bolsinha, trazida, presa, porque tinha sido apreendido na residência dela 500 gramas de maconha. E 100 gramas de cocaína, eram 2. Bom, então, como juiz, eu peguei, olhei aquela senhora lá na minha frente, a Célia Maria da Conceição, vulgo Tia Célia. Eu comecei a ler a denúncia. No dia 15 de abril de 2000, a senhora, sem autorização legal regulamentar, mantinha em sua residência, Estrada da Água Santa, número tal, 500 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína. A senhora confirma isso? Sim, senhor. Ah, bom, então a senhora tinha mesmo? Sim, senhor. A senhora não sabia que isso era proibido? Sim, senhor. Então, pela sua cabeça, né? Autoria confessada, plena consciência da ilicitude, etc, etc, né? Eu fiz aquela pergunta muito dolorosa. Mas como é que a senhora me dá uma dessas, tia Célia?
E ela, então, naquela simplicidade toda, disse: olha, meu filho, gargalhada geral, meu filho, tratamento maternal. Meu filho, olha só, eu moro nesse endereço que o senhor leu, na Estrada da Água Santa, etc, etc. E a minha filha foi morar lá comigo. A minha filha está choca. Estava lá sentada, uma jovem lá com barriga, abandonada pelo companheiro. Antigamente eu costurava para fora, mas hoje a idade já não dá mais. Eu fazia uns docinhos também, já não dá mais e tal, né? E eu não me lembro dos valores na época, mas dava mais ou menos o seguinte: ela pagava de aluguel R$800. Abriu a bolsinha e me mostrou o recibo. Ela ganhava de aposentadoria pelo INSS, ganhava 1.000. Custou o contra-cheque. Ganhava 800, 1.000, com uma filha grávida, morando com ela, sem condições de ganhar outro dinheiro. Ela virou para mim e fez o seguinte: doutor, olha só, o moço chegou para mim e disse: tia Célia, quer ganhar 500? Guarda esse bagulho para mim. Doutor, se eu não guardava, não? Essa foi a pergunta que ela me fez e que eu fiquei realmente com a resposta encalacrada, né? Então essas coisas todas, elas fizeram com que eu passasse a ter muito respeito pelos juízes criminais e por ser um deles. Não é porque eu vi que, apesar da lei, você podia, em casos concretos, encontrar soluções muito adequadas. Mas isso hoje é muito difícil de você transmitir. As nossas provas, elas são fundamentadas basicamente em faculdades que não são de direito, são faculdades de legislação. Você, na faculdade, você estuda a legislação, você estuda a doutrina, etc, etc, mas basicamente você estuda em cima da lei. E fora da lei, então, não há salvação. Enquanto que as nossas faculdades deveriam ser muito mais faculdade de direito, ensinando que o direito é um caminho que conduz a um valor. Esse valor se chama justiça. Então o direito tem que levar à justiça. O limite, evidentemente, é a legislação. Mas você não pode perder de vista que muitas vezes, e os romanos já diziam isso, o summum ius, summa iuria. Ou seja, o direito excessivo é injusto, né? E eu ganhei muita coisa, muita experiência, conforme eu já disse, sendo magistrado. E hoje eu sou muito grato a essa casa e só posso recomendar a quem puder que faça algum bom curso, porque hoje também as perguntas são meio esotéricas. Passando na prova, então saibam que nós não julgamos papel, nós julgamos pessoas e toda a sua circunstância. Às vezes uma decisão, ela transcende. Dizem que a pena não deve passar da pessoa delinquente, mas ela transcende. Ela atinge os pais, atinge o cônjuge, atinge os filhos, atinge todos os amigos, etc, etc. Excelência, durante um pequeno período da sua vida profissional, enquanto magistrado, o senhor foi juiz do Tribunal de Alçada, né? Tribunal que não por acaso funcionava aqui nesse prédio, né? Sim. Então nós gostaríamos de saber quais lembranças o senhor guarda desse período, né, de juiz do Tribunal de Alçada, como era o funcionamento.
deste tribunal, né, visto que essas entrevistas elas são consultadas, né, por pessoas que se interessam pela história do judiciário. Então nós gostaríamos que o senhor fizesse um relato de como funcionava o Tribunal de Alçada Criminal e que lembranças que o senhor guarda desse prédio, né, que hoje abriga aqui o Museu da Justiça e o Centro Cultural do Poder Judiciário. Bom, o Tribunal de Alçada Criminal era uma grande família quando eu vim para cá. Eu fui um dos últimos juízes 95, né? A serem convocados, né? Nós éramos convocados e eu fui um dos últimos. Eu e o depois desembargador Alberto Mota Moraes, nós viemos juntos para cá. Eu fui designado para uma Câmara Criminal, porque evidentemente o Tribunal de Alçada era só criminal, era juiz criminal, e nós trabalhávamos sempre de uma forma muito harmônica. Dificilmente você tinha o voto divergente. Cada um ele defendia seu ponto de vista, se ele conseguia justificá-lo perante os outros, muitas vezes mudava-se de opinião, etc, etc. E nós aqui conseguimos, por exemplo, quantificar melhor a dosimetria da pena que vinha de primeira instância, que vinha sempre com muitos erros muito matemáticos, aritméticos, não é? Por exemplo, só para dar exemplo de um erro matemático que era muito comum. O crime de roubo, que era da nossa competência, pena base 4 anos, aumento de metade e redução pela tentativa de metade. Então o juiz de primeira instância muitas vezes pegava 4 mais 2 menos 2, 4. Quando na realidade você tinha que ter 4 mais 2, 6. Reduzido a metade, 3. Isso aí era um erro assim muito frequente. Tanto que por força disso, eu pessoalmente acabei de me especializar, entre aspas, em dosimetria da pena. Eu tenho muita coisa escrita a respeito também, mostrando como fazer esses cálculos matemáticos. Na época não tinha computador, o cálculo tinha que ser feito em cima tinha que ser feito à mão mesmo. Então era meio complicado, aumenta de 1/3, reduz de 1/6. Então como fazer esse tipo de cálculo? Isso daí para um juiz do cível, que está acostumado exclusivamente a lidar com a lei, etc, etc, é bastante complicado, era bastante difícil, não é? A questão, por exemplo, de que nós no direito penal, você tinha que computar o dia do início, computa-se o dia do início no cômputo do prazo, não é? Muitas vezes isso não acontecia. O sujeito era preso, vamos dizer, às 11 horas de um dia, às 11 horas da noite, e concedido uma fiança a 1 hora do dia seguinte. Então, aquilo ali era irrelevante para alguns magistrados. Para outros, se ele foi preso às 11 da noite e você tem que contar o dia inteiro e soltar 1 da manhã mediante fiança, ele tinha 2 dias já de pena cumprida. Isso muitas vezes no cálculo da pena dele importava numa diminuição que conduzia a uma prescrição da pretensão executória da pena e coisas dessa natureza. Então comecei a dar aulas, especialmente aqui na Escola da Magistratura, também, que depois veio a se instalar aqui também, a respeito de dosimetria da pena. E com isso eu acabei conhecendo um pouco do Brasil, porque com base nesses trabalhos e nesses estudos, etc, etc, tribunais de justiça de outros estados passaram a me convidar para fazer as aulas de iniciação ao direito penal, o que ocorreu, por exemplo, em Rondônia, no Acre, em Minas e Alagoas, etc. Em vários estados eu ia e fazia-se o concurso,
passava a turma, então, representando a Escola da Magistratura, eu ia e dava aulas a eles exatamente na dosimetria da pena. E hoje, graças a Deus, dentro desse contexto, nós não temos observado muitos equívocos, muitos erros. Até mesmo porque surgiu um programa de computador que faz esse cálculo também. Mas, Excelência, o senhor comentou... Bom, mas enfim, falando aqui do Tribunal de Alçada, nós tínhamos 4 câmaras, uma em cada canto, praticamente. Qual andar? No quarto andar. Do quarto andar. No quarto andar, é. Então, quando se decidia assim, subam, os autos baixavam aqui para o terceiro, né? Baixem, aí subiam. Coisa dessa natureza, né? Funcionava? É. O que funcionava no terceiro? Aqui no terceiro era a presidência, salão nobre. Depois tinha lá embaixo também, foi mantido, né, o antigo salão nobre, onde foi, inclusive, assinado o nosso primeiro direito penal, né, o Código Penal. Não é que de 1940, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 42. Então tem a plaquinha comemorativa. Pleno, né? É. E foi lá, por exemplo, que eu tomei conhecimento de que nós já tivemos um presidente, né, que tinha um interessante nome, né? Quando você é muito econômico, como é que você diz? Está na chama? Está na... Pão duro. Está lá embaixo. Tá lá escrito. Vocês desculpem, o alemão já está me pegando um pouquinho, né? E a escola, o senhor comentou também que a Escola da Magistratura veio para cá. Pindaíba. Pindaíba de Matos. Exatamente. Foi lá que eu aprendi quem era Pindaíba de Matos. Bom. A Escola da Magistratura, que o senhor comentou que veio para cá também, o senhor lembra onde que ela funcionava? Eu estou fazendo essas perguntas sobre o prédio, Excelência, porque no ano passado esse prédio completou 90 anos. Né? E nós tínhamos até uma comemoração, uma exposição que não foi possível ser realizada, ela deve ser realizada esse ano, né? E nós estamos levantando algumas informações e relatos de entrevistados sobre levantando informações. Bom, eu pessoalmente, quando houve a extinção dos tribunais de alçada, era presidente aqui Humberto de Cleo Batista, e nós todos fomos, então, aspas, promovidos a desembargadores. E eu escrevi um texto em homenagem a isso, que eu vou, inclusive, encaminhar, e poderia ter trazido, né? Vou encaminhar, que era o memorial da vida do Tribunal de Alçada, que nós tínhamos uma medalha comemorativa que era dada a quem visitava o Tribunal de Alçada. Fizemos aqui uma série de iniciativas, inclusive o Tribunal de Alçadas passou a editar um informativo com as realizações, com o que estava acontecendo, com as mudanças, aquele negócio todo, não é? E isso aí acabou, de certa forma, se perdendo, né? Talvez eu tenha ainda alguns exemplares e tudo que eu vou encaminhar. Ah, sim. Receberemos. A Escola da Magistratura, na época do desembargador Cláudio Viana de Lima, ela estava muito incipiente. Ela só veio a tomar o vulto que tem hoje, nas gestões subsequente, especialmente a do Sérgio Cavalieri Filho, que foi o presidente o mais recente, agora o antecessor do atual, que é o Ricardo, é o Caetano, né? E todos eles foram colocando aquele pequeno tijolinho, consolidando a Escola da Magistratura hoje como uma das melhores do Brasil. Eu acho que sempre foi, mas agora está consolidado, né? E muita coisa assim já passou por aqui. A Escola da Magistratura ganhou o prédio aqui do lado também, né? Sim. Mas é isso.
Excelência, o senhor iniciou sua carreira de magistrado em 73, né? Sim. Então, o senhor foi juiz de direito durante boa parte do período militar. Foi. E como é que foi esse período? Houve alguma coisa diferente? Houve alguma... Não. Tiveram muito respeito, os governos militares sempre tiveram muito respeito com a Constituição e especialmente com o Poder Judiciário. Eu acho que nunca, talvez, nós tenhamos tido, vamos dizer, um Poder Judiciário tão atuante, mesmo dentro da Justiça Militar, com os habeas corpus concedidos, em que o Heleno Cláudio Fragoso foi um dos próceres, um dos que mais impetrou, né? Agora, foi um período meio complicado, né? A história que se contavam lá, o que você está achando disso? Eu disse, eu não estou achando nada, eu tinha um amigo que achava e agora não acho meu amigo. Né? Então, não se falava. Cumpria-se aquilo, os atos dos governos revolucionários, eles foram retirados, de certa forma, da apreciação do Poder Judiciário, né? E nós não tivemos, assim, muitas dificuldades dentro das funções, das atribuições, foram, de certa forma, mantidas, né? Respeitadas. Assim. Excelência, então, em 1998, o senhor era alçado ao cargo de desembargador, né? Sim. O senhor lembra quais câmaras o senhor atuou? Por onde eu passei? Bom, eu fui nomeado para uma Câmara Criminal. Eu passei mais tempo na 6ª e depois fui indicado para a 7ª para ser seu presidente. Então, a minha passagem por câmaras cíveis foi só na condição de substituto. Quer dizer, foi transitório. Conforme eu disse desde o início, eu sempre tive uma vida muito dedicada ao crime. Perfeito. Então, foi na 6ª e na 7ª. O senhor mesmo comentou, e o desembargador Ronald fez aqui uma apresentação sobre essa, digamos, essa faceta que o senhor tem de escritor, de filósofo, né? De onde surgiu? De onde vem essa inspiração que Vossa Excelência tem para fazer esses trabalhos? Bom, eu sou uma pessoa muito religiosa. Desde criança, eu entrei na igreja presbiteriana e lá permaneci durante muitos e muitos anos. Cheguei a ser presbítero, presidente da junta e da junta diaconal de lá, e lá permaneci. E desta forma eu comecei a gostar de estudar as coisas de Deus, né? E todo ano eu mandava para os meus amigos sempre uma pequena poesia falando do Natal, que o Ronald até destacou. Há 15 anos eu publico todo ano ele chamou de livreto. É um livreto, não é um livro. A distinção que a gente pode fazer é que o livro, quando você põe em pé, ele fica. O livreto, ele cai. Então, os meus são livretos. Você põe em pé, ele cai. Mas são pensamentos, são poesias, são palavras edificantes e tudo. E é um testemunho que eu dou através do escrito. Isso aí me deu a oportunidade de ser tornado imortal. Eu sou imortal pela Academia Evangélica de Letras do Brasil. Cadeira número 22. Eu não tenho nada para dizer. Você tem tudo anotado? Isso não vale. Bom, mas então, dentro desse contexto,
Então, eu sempre agradeço muito porque eu tenho alguém que olha por mim e pela minha família e tudo. Eu sou muito feliz em termos familiares, né? Eu ganhei a sorte grande casando com minha atual mulher, Elizabeth. Temos 5 filhos, todos eles bem encaminhados, etc, etc. Estou com 6 netos. Um deles agora acabou de fazer 3 anos, que é um nosso xodozinho. E os meus filhos moram sempre agregados a mim. Quer dizer, a minha filha mora na parte dos fundos da nossa casa, eu moro numa casa em Copacabana. Isso aí é um negócio assim, é uma espécie de oásis dentro de Copacabana, né? São poucas as pessoas que podem ter uma casa de 3 pavimentos. Então, no terceiro pavimento mora o meu filho, no segundo pavimento mora a minha filha, pertinho de mim, lá na rua Santa Clara, eu moro na Lacerda Cotim, quer dizer, é uma transversalzinha, na Lacerda Cotim, mora o meu filho, né, o Maurício. Então, nós estamos sempre juntos. E então essa convivência familiar é muito boa, é muito útil, porque a gente vê que Deus gosta disso. Não é? Nos tem dado, tem tudo que a gente pede com fé, Ele nos tem fornecido, nos tem dado, né? Senhor, em 2008 ocorre a sua aposentadoria, né? Sim, foi quando eu completei 70 anos. E há uma característica interessante que eu vou lhe contar. Quando eu me aposentei, ao contrário de outros colegas que eles se aposentam meio macambuzos, etc, etc, a minha Câmara e os meus companheiros todos de andar resolveram me homenagear e fizeram uma festa de despedida, o que não é comum. Você tem muitas festas de despedida na chegada, mas na saída não. Isso daí me sensibilizou muito. Eu tinha mais de 300 pessoas lá. Ofereceram um coquetel maravilhoso, etc. Na ocasião, o presidente usou da palavra. O meu padrinho, que era o falecido Joaquim, ele também mencionou passagens da minha vida, aquela coisa toda. Vários amigos fizeram uso da palavra. Me senti muito prestigiado e muito homenageado com isso. Acontece que o negócio se estendeu um pouquinho. Então, quando chegou a minha vez de agradecer, eu disse: meus senhores, as senhoras estão de salto alto, estão lindas. Os senhores estão todos reunidos aí, mas impacientes, porque vai ser servido o coquetel. Então, tudo que eu tenho a fazer, tão somente agradecer e dizer o seguinte: eu preparei um discurso. Eu imprimi o discurso, ele está na saída. Por favor, antes de ir embora, leve um discurso e leia em casa. E fui muito aplaudido com isso. A festa. E aí, então, a festa começou e foi muito animada, etc. E eu me senti muito prestigiado com isso. Então, essa daí são as alegrias que a gente tem no final. As alegrias que eu já tive como professor, por exemplo. Eu disse que eu dava aula no Penal 1, Penal 3. Cavalieri dava Penal 2, Penal 4. Penal 3 era crimes contra a pessoa. E eu começava falando do homicídio, infanticídio, induzimento de geração auxiliar ao suicídio, chegava no aborto. Quando chegava no aborto, eu conseguia um filme, e eu passava um filme que tinha um interessante, era fornecido pela então Embaixada dos Estados Unidos, com o nome de Um Grito no Silêncio, porque esse filme ele terminava com a cureta entrando e se aproximando do fetozinho que estava lá, que abria a boca e não saía nada, né? E eu mostrava do problema que era a prática do aborto, etc, etc, como era ruim, aquele negócio todo. Bom, eu fazia isso
Tudo semestre. Um belo dia, já algum tempo depois, veio uma aluna e disse: professor Mair, eu tenho uma coisa que eu queria lhe contar, que o senhor vai ficar muito feliz. A Estácio Sá tinha uma creche. Nessa creche ficavam as crianças enquanto os alunos, ou alunas, né, iam pegar aula. Ela me levou para a creche, me apresentou uma criança linda. Disse: o senhor se lembra quando o senhor apresentou? Fico até emocionado com isso. Quando o senhor me apresentou aquele filme sobre o aborto, etc, etc, eu ia praticar o aborto, mas eu aguentei firme, eu tive essa criança e quero te apresentar o Eduardinho. Te mostrou ali mesmo? Me mostra a criança, né? Isso aí para mim valeu mais do que qualquer medalha, qualquer condecoração, qualquer coisa. Quer dizer, o Eduardinho. Agora, outra também dentro do contexto, como juiz criminal, eu auxiliei o Flávio Nunes Magalhães. Ele era titular da 7ª Vara Criminal, que era uma vara especializada em entorpecentes. E, como juiz auxiliar, eu seguia a orientação dele. Ele pegou e disse: olha, Maia, nós temos tantos processos importantes de tráfico, etc, etc. Havia um descompasso grande, porque os crimes de trânsito, delitos de trânsito, tinham 2 varas, e de entorpecente, que era muito mais pesado, etc, etc, só tinha um. E na época também tinham as contravenções penais, que eram 3. Então havia um descompasso muito grande. E essa vara de tóxicos, de entorpecentes, ela tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande. Ele disse: olha, Maia, quando você tiver problemas só de uso, se o réu for primário, de bons antecedentes, pequena quantidade, libera. Nós não temos tempo para perder, para interrogar, para trazer a prova testemunhal, policiais, etc, etc, e fazer esse trabalho. Vamos nos dedicar exclusivamente ao tráfico. Então, o que acontecia? Quando havia um traficante, se levava aquilo ali a ferro e a fogo. Era a escória da sociedade, né? Era incrível, né? Como tinha traficante, como tinha caso do artigo 12. Mas quando era o artigo 18, que era... Aliás, eu acho até que na época era o 5726, a legislação. Quando era o usuário, era 5726, anterior à Lei Mena Barreto. Você procura liberar, porque a pena era assemelhada ao do traficante. Então, eu chamava o usuário e dizia aquilo que eu falei há pouco, né? Uma admoestação judicial e tudo, para não fazer mais isso, etc., para tirar do processo necessários ensinamentos, para se oferir os ensinamentos para a sua vida, aquele negócio todo. E, às vezes, eu ia no relatório de vida pregressa e via o que o sujeito fazia, qual era a atividade principal dele, se ele tinha algum hobby, se ele fazia algum esporte, alguma coisa assim. Bom, resumo, anos depois, eu vinha andando pelo corredor e um senhor não, um rapaz assim já ele me chamou e disse: o senhor não é o doutor Mair? Eu estava à sua procura. Olha, o negócio é o seguinte: quando o senhor interrogou, eu tinha sido preso,
tudo. Eu me lembro muito bem do senhor, porque o senhor me chamou a atenção. Disse que eu não devia fazer isso. Você repetiu aquela ladainha toda e viu que eu tocava um instrumento e disse, olha, Deus lhe deu um dom, lhe deu o dom de gostar de música, etc. Vai cuidar da música, vai fazer alguma coisa, etc. e tal. E aquilo ali me calou fundo e eu comecei a me dedicar, estudei música, etc. Eu fui para São Paulo, mudei para lá e depois, etc. E olha, eu estou lhe trazendo meu primeiro CD. Me deu o primeiro CD dele. É claro que aí a gente vê que a gente é um bobo emocional, né? Depois dessa também, disse, nos abraçamos, acabou tudo. São vários casos assim que a gente tem no decorrer da vida. Eu poderia passar a tarde toda aqui relatando, mas em termos objetivos... Em termos objetivos, desembargador, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, né? Muito felizes com a presença de Vossa Excelência aqui, no programa de História Oral. E antes de nós terminarmos, nós precisamos deixar registrado, né, como eu comentei, essa entrevista ela vai fazer parte de um acervo do Museu da Justiça, que é um acervo que fica aberto a pesquisadores. Por vezes pode ser editado esse material e publicado também. Então nós gostaríamos de saber se o senhor nos autoriza a que esse seu depoimento possa fazer parte desse acervo do Museu da Justiça. Para mim, uma honra e um privilégio. Uma honra e um privilégio, com toda certeza. Pode usar à vontade. Só não pode mandar para a Globo. Bom, antes de passar a palavra, então, para o desembargador Ronald Valadares... Sabe por que eu estou dizendo isso? Sim. Porque eu sou o inimigo número 1 da Globo. Eles não podem ouvir falar no meu nome. Eu ganhei um processo contra eles no Supremo Tribunal Federal. E esse processo, ele é o apartamento onde meu filho reside hoje, na Rua Santa Clara. Sim. Então, o pessoal da Globo, eles devem ter uma ojeriza muito grande. E isso foi por força daquele incidente que surgiu quando nós éramos presidente da 7ª Câmara Criminal e tivemos que julgar o Belo, que era um artista global. E eles estavam absolutamente convictos que o Belo seria absolvido e ele foi condenado. E aí depois, então, na saída eu fui ameaçado. O senhor vai se arrepender. E colocaram uma guarda municipal na minha rua, que era uma rua fechada ao trânsito, para multar todos os carros, e foi multado o carro do tribunal com o motorista na porta da minha casa. E houve, então, um pequeno incidente que terminou da delegacia. Então, por força disso, dano moral, etc. e tal, eu entrei com essa ação contra a Globo, peguei eles no ponto mais sensível, que é o bolso, e a Globo hoje deve ter assim uma raiva ferrada de mim. Então, pode fazer tudo, mas não manda para a Globo. Está registrado, Excelência. Então eu passo a palavra nesse momento ao desembargador Ronald Valadares, que irá fazer as considerações finais. Meu prezado Mair, repito que constituiu uma alegria muito grande para a comissão que se preocupa com a matéria relativa à memória do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a sua presença aqui para este depoimento, rico depoimento. Uma das finalidades da memória oral é exatamente essa, é registrar
as impressões diretas daqueles que viveram a sua vida para o bem do Poder Judiciário do Estado, para o bem da sociedade a que o juiz serve. Então, as suas declarações ficam aqui agora escritas, vamos assim dizer, figurativamente, na memória oral do Tribunal de Justiça. E pode estar certo, desembargador Mair, que há um interesse popular bem grande, e a tendência é que ele aumente sempre em pesquisar. Aqui no Museu da Justiça, episódios como este. A fala de um juiz de uma determinada época, o que ele achava sobre o judiciário, o que ele fez, o que ele entendia de interessante, como é que foi a carreira dele. E isso forma aspectos que os estudantes de direito, às vezes os advogados e às vezes os pesquisadores de outras áreas têm interesse em observar. Então foi uma alegria muito grande deixar aqui o registro das suas impressões. Muito importante de ser destacado, entre outras coisas, evidentemente, foi a lição de que o juiz, para ser completo, ele precisa de ter uma vocação muito acentuada para o mistério de julgar. Nós aprendemos na Faculdade de Direito, desde o começo, que o juiz deve ser o maior intérprete da lei, mas que o juiz não é o legislador. Então ele não pode fazer a lei. Mas exatamente no cabimento dessa interpretação dos textos legais que ele deve aplicar aos casos concretos, é que está o objetivo da justiça. O juiz julga de acordo com os princípios fundamentais da justiça e ele não pode fugir desses princípios fundamentais. Então é exatamente essa vocação inata que faz sentir em cada fato, em cada ocorrência, a necessidade de uma análise não só do fato isolado em si, para a sua comparação com o modelo da lei, mas, evidentemente, todas as circunstâncias que o envolvem, sobretudo porque na justiça criminal, em essência, o interessado é a pessoa humana, ele que está sendo julgado. Então esses fatos são marcantes e são relevantes para que, no final, o juiz profira uma decisão justa. Então o tribunal agradece muito a sua presença e as suas informações preciosas para constarem aqui desses registros. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. É encerrada a nossa sessão.